Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Vendas B2B Summit. Tem um convidado aqui super especial, um dos caras que foi mais bem avaliados na última edição do Vendas B2B Summit. Não sabemos como isso aconteceu. Algum erro na apuração, alguma coisa aconteceu de errado, né? Eduardo Rodrigues, diretor de operações do Mosquito CRM. Dudu, cara, muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, cara, eu que agradeço de forma gigantesca. Ano passado eu falei, esse ano eu repito, cara, eu acredito demais na iniciativa do Vendas B2B Summit. Eu acho que é o ápice do que a gente fala de evento de vendas online mesmo, cara, foi animal porque foi extremamente pioneiro nesse sentido, trazendo os nomes que tu trouxe e tudo mais. Então, cara, parabéns de novo por mais um ano animal, cara. Valeu, valeu. Realmente ano passado foi demais, esse ano a gente ainda conseguiu trazer mais gente bacana de fora e daqui. Estamos muito felizes aí com a comunidade que a gente está ajudando a construir. Perfeito. E vamos lá, vamos falar de vendas. Mas Vamos. antes disso, para as poucas pessoas que não te conhecem ainda, se apresenta aí, fala um pouquinho do que você tem feito aí nos últimos anos e Legal. o que é o Mosquito. Então, cara, eu sou, para quem está nos assistindo, eu sou Eduardo Rodrigues, eu sou o diretor de operações aqui do Mosquito CRM. O Mosquito CRM, na verdade, ele é uma empresa que nasceu em Londrina e agora a gente está trazendo para Florianópolis, né, que tem um campo de inovação hoje absurdo e não tem por que não estar em volta desse meio. E, cara, uma ferramenta de CRM sensacional, totalmente pensada em usabilidade para o vendedor. É uma ferramenta feita de vendedor para vendedor, então ela é muito pouco burocrática. E isso é animal quando a gente pode apresentar isso e ver uma empresa, ver o vendedor interagindo com a ferramenta. É sensacional, no final das contas. Sem contar que a gente está entrando agora com uma linha de serviços, que eu ainda não vou falar muito, que algumas coisas vão aparecer, mas coisas boas vão acontecer. Novidades em breve. Novidades em breve, novidades em breve. E eu venho de um background muito bacana. Bom, ano passado, inclusive, eu estava aqui pela Exact Sales, que ainda é uma empresa que sempre está no meu coração, né, cara? A Exact sempre muito focada em vendas complexas e lá eu tive a oportunidade de viajar muito pelo Brasil e conectar com muitos empreendedores e empresas, entender muito o que está acontecendo no ecossistema. E de lá para cá, até hoje, eu consegui algumas coisas bem legais. Eu dou mentoria nas maiores aceleradoras do país, né? Na ACE, Novativa, na Cotidiano, lá de Brasília. Sou diretor também de vendas da DVB Jovem, aqui de Santa Catarina. Então, acho bacana esse momento de começar a entender cada vez mais o ecossistema e dificuldades. Inclusive, foi isso, Daniel, que eu pensei no meu conteúdo, assim, que eu trouxe conteúdo Legal. hoje. Eu trouxe para falar muito de negociação, né? Técnicas de negociação. Eu sou muito problemático com quem diz que negociação é talento. Venda não é talento, venda não é nada disso, é processo, é técnica, tu aprende, tu desenvolve, como qualquer outra habilidade, como qualquer outra, só que muitas vezes faltam alguns conteúdos um pouco direcionados. Como negociação é uma coisa extremamente ampla, eu vou trazer um pouquinho, não vou falar nem de abertura, nem de fechamento, eu vou falar meio que do meio da negociação, que tende a ser o mais crítico, apesar de muitas pessoas acharem que o fechamento é muito crítico, a técnica de fechamento dela é fraca, muitas vezes ela só não soube apresentar da melhor forma, por isso que o fechamento é difícil. Então vamos olhar um pouquinho para o meio disso aí hoje, beleza? Vamos. Estava te falando antes, foram quase 60 sessões e a gente falou de várias coisas, mas assim, de negociação em si a gente não falou um tema tão importante para a gente que vende. Então vamos entrar, vamos lá, tô animado. Maravilha, maravilha. Então hoje, cara, a gente vai falar de comparativo de cenário. O que significa comparativo de cenário? Se acompanhar ali na tela, até botei uma citação que comparar cenários em vendas é saber descrever muito bem como uma situação pode ser em contextos diferentes. Cara, o que isso significa? Uma venda, basicamente, é tu se comunicando com uma outra pessoa, essa pessoa está captando tudo que tu está passando para ela, está gerando uma série de pensamentos e imagens sobre isso e gerando uma interpretação. Uma boa venda é quando tu consegue conduzir esses pensamentos de acordo com as tuas intenções no final das contas. Tem um cara chamado Ludwig Wittgenstein, ele é um filósofo austríaco do século XX e tal, e ele não tem muito a ver com vendas, mas vendas é comunicação e ele é muito foda nisso. Desculpa o palavrão, sempre sai um ou outro.
Mas Tá em casa, tá em casa. maravilha, maravilha. Então ele fala que a comunicação ela é uma troca de fotos entre pessoas. Então, indo de um exemplo banal, eu posso falar, pô, e aí o Daniel tava andando com um refrigerante na mão. Cara, eu posso estar pensando num refrigerante de 2 litros e tu pode estar pensando numa latinha. E isso pode impactar de forma absurda a mensagem que eu quero te passar, o impacto do que eu quero te passar. No final das contas, pode ser uma garrafa de vidro que eu estava querendo falar. E eu falo que tu tropeçou, a garrafa caiu, mas não teve efeito nenhum para ti. Porque eu falo, pô, tu tropeçou, o refrigerante caiu. Mas era uma lata ou era uma garrafa. Não, era vidro. O que eu estava tentando te passar era um vidro. Então, existe essa questão que ele fala que a divergência acontece porque nem sempre a gente sabe que foto a outra pessoa tem na cabeça. Com Então, eu certeza. não consigo prever o que tu tem na tua cabeça, Daniel, quando eu vou te passar uma mensagem. E aí, como é que eu consigo te passar uma mensagem da forma como eu quero, sem que tu Uhum. se perca sem que tu perca os grandes detalhes importantes dessa minha mensagem? Legal. E a gente que vive num mundo muito técnico, né? Assim, isso acontece muito, né? A gente às vezes vai falar com Total. um cliente com uma coisa que a gente trabalha todos os dias, para a gente é um negócio muito claro, e às vezes a gente acaba utilizando uma linguagem mais técnica e a pessoa do outro lado não tem a menor ideia do que você está falando ou entende um negócio totalmente diferente. Exatamente. E não precisamos ir longe, né, cara? Às vezes eu falo lead pro cara, o cara não faz ideia do que é um lead. Eu falo assim, bicho, tem que chegar o lead dentro do teu funil e tu vai tracionar ele entre as etapas até o momento de fechamento. Ficou estranho, né? Para muita gente, eu e tu que estamos nesse meio, uma boa parte de quem está nos escutando, mas pode ter gente que não. Então eu vou sempre buscar o específico, que é o que está ali na Sim. tela. Eu olho para o lado na tela, que são 2 monitores. Então, assim, eu vou sempre buscar o específico. O que é buscar o específico? Mesma história. Cara, tu tem que pegar os leads que estão chegando e tracionar eles dentro do funil para que tu consiga concluir essa negociação. Eu posso falar de outra forma, falar, cara, quando tu chega na empresa, Daniel, e tu abre a tua ferramenta de CRM para vender, o importante é tu pegar todas aquelas oportunidades que tu viu chegando, o nome do cara, telefone, e-mail, etc., entrar em contato com ele e quando tu for conversar, buscar avançar com esse cara na negociação. E na medida que tu avança com ele na negociação, que vocês estão conversando ali, tu vai passando ele nas etapas que fazem mais sentido. Então, tu passou lá de apresentação, tu levou ele para maturação, porque ele começou a buscar entender o que tu quer oferecer, ele entendeu, te deu um sinal de ok, agora tu entra em negociação, tu vai passar ele para negociação, até tu conseguir fechar com esse cara e matar o contrato. Fica muito mais fácil de visualizar Falou a isso. mesma coisa, né? De formas completamente diferentes. A mesma coisa, a mesma coisa. No ano passado, eu viajei bastante fazendo uma palestra minha, falando sobre gatilhos mentais e falando sobre uma série de outras coisas que é interessante também sempre relembrar. E eu sempre conto para contextualizar uma situação lá, que é uma história que aconteceu com a minha mãe, que é bem engraçada, assim. A mãe, ela é super entusiasta, ela infelizmente até hoje não sabe direito o que eu faço. Meu filho é diretor lá de uma empresa. De De quê, alguma, dona? de alguma coisa. Não sei de quê. Mas a mãe é super entusiasta de venda, ela sabe que eu estou nesse meio de vendas e tal. E há um tempo atrás aconteceu uma situação bem engraçada, que ela falou assim, filho, aconteceu uma coisa super... Quem teve na palestra do ano passado, ó, o link, né? Fazer aquele link. Quem esteve na minha palestra do ano passado aqui do Vendas B2B vai conseguir ver essa história. Mas, dando uma resumida nela, a minha mãe falou, pô, filho, aconteceu uma coisa estranha esses dias. Uma amiga minha que eu não via fazia anos e anos, ela estava andando na rua, era de noite, e eu estava saindo do mercado com as compras na mão, ela esbarrou e falou, Ana, ô Ana, tudo bem? Quanto tempo? Vamos fazer alguma coisa, aquele famoso vamos marcar, né? Então vamos fazer alguma coisa, vamos se ver, vai ser legal. Vamos lá em casa, eu estou marcando um encontro do pessoal das antigas, vai ser no dia tal, vai ser no dia 30, e seria legal se tu fosse lá. Vai ser na parte da manhã, ali umas 10 horas, a gente aproveita e já pode almoçar juntas, todo mundo. O que tu acha? A mãe falou, pô, dia 30 às 10 horas, faz sentido, vou lá ver minha amiga que eu não vejo faz tempo. E nessa história eu tô contando para explicar o que é um gatilho mental. E aí a minha mãe foi lá, e no dia 30, deu ali as suas 9 e pouco, ela, bom, saiu de casa, foi até a casa da amiga dela, ela chegou lá e tinha um carro na frente da casa, escrito Mary Kay, do lado assim, Mary Kay. E a mãe, estranho isso aí.
Vamos ver o que vai dar. Foi lá, bateu na porta, uma casa bem bonita, tá? Bateu na porta, quem abriu a porta não foi amiga da minha mãe, foi uma outra moça. E essa outra moça falou assim: oi, tudo bem? Qual é o seu nome? É Ana. Ah, Ana, a gente estava te esperando. Meu nome é Gisele, eu sou consultora aqui da Mary Kay. Bem-vindo ao nosso encontro. Toma aqui um brinde. E eu falo, né, que quando a mãe encostou no brinde, ela falou: fudeu, vou ter que Fudeu. comprar alguma coisa. É para contar, eu usava essa história nas palestras para contar como é que funciona um gatilho mental de reciprocidade. Como é que funciona um gatilho de reciprocidade, que é o que eu te dou alguma coisa e tu me dá alguma coisa em troca no Você se final das sente, contas. sente meio obrigado a dar alguma coisa de volta, né? E é bizarro, né, cara? É Tá. bizarro como isso funciona. É por isso que eu digo, né? Gatilho mental é aquela coisa. É igual o tio Ben fala pro Peter Parker. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tem que tomar muito cuidado, cara. Tem que tomar muito cuidado como é que se constrói, né? Mas pegando esse gancho, por que eu trouxe de novo a história da minha mãe lá, que eu sou garganta, né, cara? Eu fico, pô, mas como é que tu cai numa coisa dessas? Tão óbvio que isso ia Hum. acontecer, só tu mesmo. A gente acha que tá vacinado. Tá E nada, né? nunca tá, nunca tá. Mas assim, deixa eu te perguntar agora, Daniel. Que cor tu imaginou o carro? Rosa. É rosa, bicho. Claro que é rosa. A construção da história foi te levando a imaginar um carro rosa. Eu te falei que tu encontrou ela de noite, por algum motivo. Daí, bom, tu criou o contexto. Saindo do mercado, provavelmente tu imaginou ela com sacolas, algumas coisas. Uhum. E ela trombando, dá esse sentimento de que tá com coisa pesada e tal. E tomou aquele susto de ver a pessoa. Dia 30, às 10 horas da manhã, então tu já imaginou provavelmente um dia com um céu mais ou menos como esse. Ela batendo na porta. Provavelmente, quando a mulher falou a nossa reunião, quando tu se imaginou olhando para dentro da porta, tinha mais pessoas, não estava Uhum. só ela. Então, toda essa criação foi o quê? Eu não quero depender da imagem e das fotos que tu tem na tua cabeça, então vou eu ser específico o suficiente para te conduzir a tomar interpretações que façam sentido para mim. Legal. Isso a gente fala muito de storytelling e tal. Impossível não falar. Tu falou assim, a gente acha que tá, eu falei, né? A gente acha que tá vacinado com outro tipo de coisa, pô, a gente estuda, estuda, nunca tá. Esses tempos, solteiro, né? Aí uma amiga que de muito tempo, assim, sabe aquela paixão platônica que tu olhava na escola, assim, no terceirão, tipo, pô, e esses dias ela mandou uma mensagem dizendo, pô, Dudu, quanto tempo e não sei o quê, puxando o maior papo no WhatsApp. Eu, caraca, de onde ela conseguiu meu número, velho? E ela puxando o papo, eu falei, meu Deus do céu, vai acontecer. E ela falou assim, vamos numa festa lá em casa e tal. Eu falei, putz, O tô negócio tá bom. vou conseguir. Depois de tanto tempo imaginando essa pessoa que ia ser irada e nunca aconteceu. Cheguei lá na frente, um carro rosa, lembrei da porta. Cara, e é engraçado como a gente acha. Mentira, não era o carro rosa, eu tô usando o carro rosa como. Era uma outra parada que também era de vendas. Não vou Entendi. ficar falando o nome da empresa e tal. Mas eu me senti. Recebo esses convites com frequência. Sempre tem um empreendedor querendo falar e tal. Mas o carro rosa foi uma brincadeira. Mas no final das contas era da mesma forma. E, cara, eu caí assim como a minha mãe caiu, velho. Então a gente tem que tomar muito cuidado em entender, até no próprio comparativo de cenários, que é uma das técnicas de negociação que eu quero passar, é que mesmo que a pessoa do outro lado entenda como funciona, ela não funciona menos necessariamente. A gente constrói a nossa mente, tem muita coisa que ela não controla. Então a gente tem que saber lidar com isso. Claro que a gente saber que existe gatilho mental nos dá certa maleabilidade, saber que existe comparativo de cenários também, mas a gente tem que entender que a gente sempre está muito propenso a aceitar, a acreditar, e por isso que é muito perigoso, mas se usado da forma certa é animal e é uma técnica sensacional. O Animal. que é comparativo de cenários? Eu tenho que pegar um cenário que não está o ideal, Uhum. colocar do lado de um cenário que está bacana. Tem muita gente que chama isso de ancoragem também, tem vários nomes. Eu gosto mais de comparativo de cenários mesmo, mas gera uma ancoragem, que é basicamente assim, ó, se tu faz a pessoa enxergar um cenário que não está muito legal e ela está inserido nesse cenário, ela se sente desconfortável,
Tu pode ir para um cenário depois que é mais bacana, que inclui a tua solução, inclusive, e ela vai pensar, pô, tá melhor do que o anterior. Eu acho que com essa solução eu vou sentir essa sensação de estar sendo mais produtivo, ou de estar vendendo mais, ou de qualquer outro tipo de sensação que a gente... Tá mais barato, né? Tá mais... Exatamente, exatamente, exatamente. Só que para construir esses cenários, existe aquele grande boom. Eu não posso só falar de qualquer coisa em cada um desses cenários e deixar acontecer. Eu preciso trabalhar com uma parada chamada storytelling. Storytelling, a gente está ouvindo cada vez mais disso, sobre o quanto... Eu gosto, sou meio nerd, né? Eu tenho uma Millennium Falcon tatuada no braço, inclusive, de Star Wars. Mas... Aí já passou do limite de meio, então. Não, eu falo meio para me confortar. Então, assim, eu vejo muito sobre como, hoje em dia, as animações, o impacto do storytelling numa animação, o impacto do storytelling em qualquer tipo de história que vai ser construída e o quanto isso é mais impactante. E, cara, por que não trazer técnicas de storytelling para a nossa venda? Storytelling só está falando de comunicação, é comunicação. Existe um movimento que é o H2H, né? Que não é B2B, não é B2C, é humano para humano. Isso é muito legal em alguns sentidos, outros não faz sentido nenhum. Mas, assim, é legal no sentido que, de fato, tu tá falando com uma outra pessoa ali do lado. Sendo uma outra pessoa, ela tem sentimentos e ela tem várias outras coisas que faz total sentido em botar técnicas, né? Não faz sentido estrutural tu construir uma empresa, um processo B2C para um B2B, não faria. Mas pensando do lado que a gente está falando com o ser humano, várias coisas se aplicam. Então, por que eu não trago storytelling para minha venda? Claro. Em vez de deixar cada pessoa ali naquele momento criar uma história da cabeça de forma desestruturada, por que não, né, previamente pensar como contar essa história? E além disso, é uma ciência, né? Então tem formas e formas de fazer isso, né? Formas e formas de fazer isso, sem dúvida. Então, assim, hoje a gente está nesse mundo inbound marketing que é animal e cada vez mais se fala de escrever os teus artigos em storytelling, em etc. Cara, vamos trazer isso para as vendas e vamos botar isso numa técnica. Storytelling, eu não vou explicar o conceito inteiro, mas ele pode ser visto basicamente de duas formas, né? Ele pode ser plot driven ou character driven. O que isso significa? Plot driven é aquela história que não gira em torno de um personagem. Uhum. Ela gira em torno da história em si, do mundo, de como aquilo acontece, de como aquilo impacta em várias coisas. Character driven é a história de um personagem e como esse personagem reage a certos estímulos, mas é sobre ele, tá? Um exemplo de character driven, agora vai algumas referências, Scarface é um exemplo. Então, Scarface é um exemplo que é tudo sobre o Tony Montana, como que ele vem lá de Cuba e vai para os Estados Unidos, vem não, né? Ele vai para os Estados Unidos, sai dos Estados Unidos para Cuba, Cuba para os Estados Unidos, como é que ele lida lá dentro, as coisas que acontecem na vida dele, quais são as reações que ele tem, a gente se prende ao personagem dele, ele é um personagem ruim, quantos vilões no cinema a gente não gosta, a gente gosta demais, né? Eu sei que o cara é do mal, mas tem uma série que eu gosto muito, que é House of Cards, a versão dos Estados Unidos. Excelente. Cara, o Frank Underwood, né? Ele não é uma pessoa boa. Definitivamente. Mas tu tá o tempo inteiro torcendo por ele, cara. Achava que era só eu, pô. Não, achava que era só eu, não queria falar para as pessoas não me julgarem. Mas tu gosta do cara, tu gosta de como ele lida e tu torce por ele mesmo sabendo que o que ele faz é errado, ou que, enfim. Isso é uma história conduzida por personagem. Normalmente, as pessoas elas tendem a se prender mais a histórias que são contadas através da perspectiva e da vida desse personagem por um simples motivo. A gente gosta muito de relacionar os fatos que a gente vê à nossa vida. A gente gosta de fazer, a gente faz isso o tempo inteiro. É só tu perceber, quando tu começa a fazer uma conversa com alguém que fala, porque eu tava doente, tu sabe que eu também peguei gripe. Ele sempre traz para o que ele conhece, para dentro do que ele sabe. Por isso que a história contada através da perspectiva do personagem, do character driven, ela faz muito mais sentido em questões de engajamento. Não quer dizer que plot não faça um sentido também, que não seja irado. Inclusive nos meus filmes preferidos, né, trilogias, que é Senhor dos Anéis, ela é totalmente plot driven.
fala do Frodo, mas fala de vários outros personagens e ela está muito mais preocupada em falar sobre a Terra-média, sobre como aquele mundo funciona, do que sobre cada singularidade e reação de personagem. Minha sugestão, se vai escrever uma história, um storytelling para fazer um comparativo de cenários, então tu vai ter que fazer um storytelling para um cenário ruim e para um cenário bom, e deixar com que a pessoa do outro lado compare os dois e veja qual é mais vantajoso, ela tende a ver que é o cenário bom, se tu construiu da forma certa, faça isso por character driven e não por plot driven, para que a pessoa lá do outro lado se veja nessa história, Legal. sinta as dores dessa história. Teve um tempo que eu morei 1 ano em Porto Alegre, e eu fui lá morar sozinho, não conhecia muita gente, tenho familiar numa cidade próxima, mas eu estava muito sozinho. E, cara, isso nunca foi um impacto para mim. Até eu vi a palestra de um cara, e ele tava falando sobre solidão, mano. E ele começou a contar, e aí tu chega no apartamento, tu abre a porta com certa esperança de que vá ter algo, mas no final não tem, é vazio, porque não existe ninguém, e tudo que tu consegue pensar é, pô, vou pedir alguma coisa, vou sentar nesse sofá, que não é o sofá que tu queria, porque tu não tem grana para um apartamento. E ele foi contando, cara, aquela história dessa forma, que eu descobri o quão solitário eu tava lá, e eu nem tinha me ligado. Porque eu totalmente relacionei com a minha... Era de mim que ele estava falando, com certeza. E a palestra do cara foi genial por esse motivo. Era de mim que ele estava falando, sabe, Daniel? Então, essa que é a força. Quanto mais você se identifica com a história, mais você, obviamente, fica engajado com ela, né? Totalmente. E se a história estiver dentro de uma venda, mais engajado tu tá com o vendedor, com o que ele está falando, com o que ele está querendo te passar. Então, quando a gente fala de storytelling, agora vamos para uma parte um pouco mais técnica e menos loucura, que a gente fala de storytelling, como é que é o ideal a gente construir isso? Começa com uma ação, então começa com algum tipo de acontecimento, essa história, e aí tu vai para detalhes curiosos. Tu vai começar a falar de pequenos detalhes do que acontecia. É aqui no Detalhes Curiosos que a gente faz a pessoa do outro lado se identificar. O punchline é assim, ó, te falei o que era que estava acontecendo, te falei de alguns detalhes ali durante o processo e aconteceu uma grande coisa. Aconteceu, é o pico desse. Se a gente fosse desenhar ela estava ali, é uma ação, detalhes curiosos, pá, foi lá em cima, punchline, chocante. E depois vem as etapas de reflexão que a pessoa começa a questionar, fazer perguntas a si mesmo sobre o que aconteceu. E normalmente essa, de forma estrutural, é assim que a gente enxerga um storytelling interessante, né? Legal. Agora vem a pergunta, né? Como que a gente constrói isso em vendas? Vendas, né? Eu gosto muito de usar o termo montanha-russa. Ano passado, eu dei um workshop para o Social Good, não sei se conhece o movimento, eu acho animal. Não conheço. Oi? Não conheço. Animal, eles pegam e juntam um monte de projetos e iniciativas de empresas e soluções de base tecnológica que consigam atender ou pelo menos impactar a nível socioeconômico na sociedade e tal, bem bacana. Legal. Eu dei um workshop lá sobre vendas e eu falei exatamente sobre isso, sobre a montanha-russa. Eu não vou contar a história toda, mas durante o workshop eu contei para eles de como é que foi minha experiência indo no Beto Carreiro, que é um parque daqui de Santa Catarina, bem grande e tal. E eu estava contando como é que foi a minha primeira vez na Fire Whip, que é aquela montanha-russa de cabeça para baixo. Então, o grande boom foi assim, ó, eu estava no carro indo para o Beto Carreiro, essa era a ação. Detalhes curiosos, é eu chegando na fila, eu falar que estava com vontade de ir no banheiro, mas não queria ir no banheiro para não perder a fila da entrada. Daí a galera segurou o lugar para mim, fui no banheiro correndo e voltei. Aí eu passei na catraca, meu ingresso não passou, eu fiquei preocupado. Isso são detalhes curiosos, eu correndo, indo para a expectativa que me gerou, explicando o que era ter borboleta na barriga por esperar um negócio. E a galera estava muito empolgada. E aí eu expliquei como eu cheguei na montanha-russa. Mas por que a montanha-russa? Porque, no final das contas, um bom storytelling é igual a uma montanha-russa. Tu tá subindo, tu tá gerando um clímax, e aí tu gera o grande punchline, que é a descida, o looping, e vira e volta. É isso que é o storytelling, no final das contas. Sempre se questiona, quando estiver construindo um storytelling para o teu processo comercial, se ele parece uma montanha-russa. Se a pessoa lá do outro lado, ela tá engajada o suficiente para ter vontade de levantar a mão e gritar quando for a queda, chegar no looping e chegar no final ela dizer, meu Deus, tinha isso na montanha-russa, eu nem lembrava. Nem passei por isso, eu acho. De tão loucura que foi. Então, construir essa lógica montanha-russa e se questiona se a tua história está sendo contada dessa forma. Legal. Deixa eu trazer... Oi? Não, legal, ainda estou curioso para ver como é que a gente aplica isso no universo de vendas. Você tá sumindo, né?
Oi? Você tá subindo, né? Exato. Então, assim, agora como é que a gente aplica isso? Até agora eu estava subindo e dando detalhe curioso, agora veio o punchline. Então, assim, como é que a gente aplica isso em vendas? Assista no próximo episódio. Não, tô brincando. Vendas Ultimate Então, Summit 2019. fazendo já o link, né? Então, o que que acontece? Como é que a gente faz para construir isso dentro do nosso processo? Tem várias formas. Eu vou exemplificar isso. Vamos criar empresas fictícias aqui, tá, Dani? Beleza. Vamos supor que eu sempre gosto de usar exemplo de empresa de RP, porque normalmente o público de palestras que estão falando de vendas e tal, sempre tem muita galera de RP. Provavelmente deve ter muita galera de RP nos assistindo. Então, vou usar exemplo de RP como referência. Sei lá, eu tenho uma empresa de RP, a Rodrigues RP, é o nome da empresa. Péssimo naming, inclusive. Se alguém estiver assistindo for melhor de naming, me avisa. O Rodrigues RP. E tu, Daniel, tem uma distribuidora de alimentos. Tu tem a Bounds Alimentos, tá? O A nome, Bounds o nome, Alimentos, o nome já é bem melhor. porra, Bounds, né, cara? Que tudo rima com Bounds, é impressionante. O Rodrigues já fica mais fraco. O... E aí tu tem a Bounds Alimentos, tu já utiliza um RP hoje, tu tem um RP que, beleza, cara, a parte financeira funciona da forma como tu precisa, tem várias funcionalidades que te agradam, só que tu tem um problemaço, Daniel, na Bounds Alimentos, que a comunicação entre vendas e estoque não funciona legal. Não Tá. funciona legal essa comunicação de vendas com o estoque. E isso está te tirando um pouco do sono, e aí a gente veio para essa reunião para eu te vender a minha solução, que é um RP, tá? Beleza. Vou botar o chapéu de vendedor agora, tá? Aí eu vou dizer, ô Daniel, cara, que bom que a gente veio para essa reunião, só deixa eu entender um pouquinho, então, do movimento que está acontecendo na Bounds Alimentos hoje. Hoje tem grandes empresas como clientes, tu atende boa parte da rede do Subway, tu atende o mercado X, Y, Z, tu tem um forte nome no varejo quando tu entrega de produto X e Y. Cara, entendi, só que hoje tem um problema sério de comunicação do comercial com o estoque, né? Legal. Cara, onde está esse problema? Como é que tu enxerga esse problema? Aí tu pode me dizer, aqui na Bounds Alimentos, o grande problema para mim é que o meu vendedor ele vai lá, chega no Subway, o Subway pede 10 quilos de alface, ele lança 10 quilos de alface, vai embora, agradece, vira as costas e sai pelo estabelecimento, dá 2, 3 dias e chega só 7 quilos de alface. E aí só depois a gente descobre que quando ele fez o pedido só tinha 7 quilos no estoque, não tinha 10. Em nenhum momento a gente soube. E cada vez mais o Subway está perdendo engajamento comigo. Só que o Subway, o vendedor, ele representa um volume muito alto de vendas hoje na minha empresa. E agora, Daniel, eu vou construir a história triste. Tom de voz é uma coisa que impacta muito na história. Então a história triste, tu nunca tá feliz por ela. Ninguém tá feliz pela história triste. Então eu baixo o tom de voz. Vou dizer, caraca, hein, Daniel, tu é o proprietário, né? É, entendi. Cara, eu me pergunto como é que aconteceu de tu abrir a empresa e tudo mais. Eu imagino que seja boa parte das pessoas que vendem e fazem hoje distribuição de alimentos, elas vêm de uma época onde, pô, eu era novo e eu dava meu jeito. Eu pegava, ia lá no Ceasa, buscava as frutas, verduras, botava na caminhonete velha do meu pai que ele tinha, ia batendo de porta em porta, ia recebendo não e não e não. Aí um cara disse sim, eu vendi para ele e falei, pô, dá para fazer dinheiro aqui. E eu vendi para o próximo, e vendi para o próximo, e fui aumentando a minha empresa. E hoje, depois de 30 anos, pô, tu tá aí, cara, com a tua empresa de distribuição de alimentos. Eu quero primeiro de tudo dar os parabéns, animal isso tudo que tu conseguiu construir. Só que me preocupa o teu sonho hoje, que é toda essa tua trajetória, está sendo queimado porque a empresa leva o teu nome. Então ele está sendo queimado por uma situação simples de conexão. Parece bobo, né? Não conecta comercial. Cara, isso é tão importante. Porque é do Bounds que eles estão falando lá na ponta. E tu não quer que o Subway fale da tua empresa que tu demorou 30 anos para construir, bicho. Não faz sentido. Então, cuidado, muito cuidado quando tu achar que é uma coisa simples. Inclusive, não é uma decisão que tu tem que postergar muito. Tudo isso está criando uma estrutura que não te deixa feliz. Eu tô te vendo, cara. Tô vendo teu rosto. Tu não tá feliz com isso. Então, toma muito cuidado com essa conexão. Apesar do resto, o RP que te atende hoje tá atendendo, o que está acontecendo hoje da comunicação entre comercial e estoque tem que ser prioridade na tua empresa. Isso foi uma história triste.
Terminei a história triste. Legal. Dá para chorar? Não dá? Dá pra chorar, né? O cara, 30 anos no negócio, o cara já começa a sentir que esse negócio não pode ir pro ralo. Exato. É sempre interessante numa conversa anterior, vamos supor que antes eu conversei com o Daniel, ele me contou um pouco da história de vida dele e eu não chutei essas informações, né? Fui criando agora. Mas vamos supor que eu sabia que ele foi me contando porque por algum motivo eu consegui puxar ele para me contar e eu construí essa história. Então agora ele está preso nesse cenário sufocante, onde ele se sente de mãos atadas, onde ele enxergou o vendedor dele indo lá na ponta, fazendo pedido, chegando o pedido errado, e o cara falando, pô, a Bounds Alimentos de novo errou o pedido, cara. E ele não gosta disso, ele é perfeccionista, ele criou isso do zero com as próprias mãos, como é que agora que ele tem 5 caminhões, 100 funcionários, está dando errado? Na cabeça dele não faz sentido. Agora eu vou para o cenário bom. Cara, e apesar dessa conectividade ser extremamente importante, tu não poder postergar isso, eu fico feliz de te falar que essa é uma das nossas maiores especialidades aqui na Rodrigues RP hoje. Porque a gente atende uma boa parte do mercado de distribuição e a gente sabe o quão importante é o vendedor saber o que tem em estoque quando ele está vendendo. Porque o problema, né, Daniel, não é ele chegar lá na frente e dizer que, cara, desculpa, eu não tenho 10 quilos, só 7. Posso te mandar 7 amanhã e te enviar mais 3? O cliente não se preocupa, tu sabe disso, tu vendeu. Há 20 anos atrás era tu batendo na porta, tu sabe. O problema é chegar ao pedido errado. Então, cara, dentro da nossa ferramenta, a gente tem uma etapa ali no pedido, que se o vendedor coloca o pedido maior do que o estoque, ele já dá um aviso, diz que não tem, diz o número real ali. O vendedor olha, já fala para o cara, pede desculpas, fala que vai ser renovado e assim que possível já vai resolver esse gap, e ele resolve ali na hora. Eu entendo que todas as outras partes do RP estão funcionando bem e eu não quero entrar no mérito de mexer, porque não precisa mexer em time que está ganhando, né, cara? Vamos manter o financeiro da forma como está, tentar padronizar do máximo possível com a estrutura que tem hoje, para não gerar estranheza, mas a gente precisa modificar completamente a parte de comercial com estoque. O bom é que não é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então tu pode dar uma respirada agora, a gente vai pegar junto. Não vou te mentir, cara. Agora eu vou punchline. Não vou te mentir. A gente vai mexer numa caixa de abelha. A gente vai bater e vai voar a abelha para todo lado, a gente vai tomar uma picada ou outra, faz parte, vai gerar dor de cabeça. Mas se a gente não fizer isso agora, eu não sei se nos próximos 5 anos tu tá com o nome como tu gostaria no mercado. Sacou qual foi a comparativo de histórias? Fez sentido? Agora não esquece o vendedor. Fez sentido isso que eu te falei, Daniel? Total, cara. Assim, esse contraste, né? Acho que ajuda muito. A gente tem várias técnicas que ajudam a gente a tentar aumentar a percepção de dor, né? E eu acho que essa é uma forma muito poderosa ao fazer esse contraste, de deixar claro para ele o tamanho do problema que talvez ele até aquele momento não achasse que era tão relevante, né? Exato. Assim, eu parto do princípio, eu venho da escola que diz: vender é igual sanar dores. Essa que é a escola para mim. A pessoa compra porque ela sente um problema. Se ela não está sentindo, né? Exato, exato. Não tem porque ninguém compra, ainda mais em B2B, compra por comprar ou por impulso, e ela sente alguma necessidade para comprar. Só que tem uma questão. Nem todo mundo que a gente vai conversar sente a dor no nível que a gente gostaria. Por isso que é o comparativo de cenários, ele é uma técnica de negociação. Porque tu faz o cara esquecer completamente todo o resto que tem acontecido, tu coloca aquela dor em foco, ele só pensa naquela dor, e aí dessa dor tu cria 2 cenários. Um que ele sente extremamente desconfortável, então até trouxe uma foto, ele sente, é um cenário, eu não sei se tu chegou a ver cores, num workshop que eu fiz, a pessoa falou assim, pô Eduardo, eu cheguei a imaginar mais cinza o primeiro cenário que tu me falou, o segundo cenário estava um pouco mais colorido. E é isso mesmo, no final das contas. Então, assim, é o primeiro cenário, como está ali na apresentação, é um cenário de preocupação, de incertezas, ele não é muito colorido, não existem sorrisos, existe uma história, mas não existem sorrisos naquele momento. E o segundo cenário que eu quero construir é o que, cara, deixa comigo, que a gente vai resolver juntos esse problema. A gente nunca pode negligenciar que é um problema que vai ser um problema mexer. Trocar um CRM é dor de cabeça, implementar uma nova ferramenta é dor de cabeça, sempre vai ter dor de cabeça. Só que a percepção de ganho da pessoa tem que ser muito maior do que a percepção de dor de cabeça. Tu só vai conseguir fazer isso se ele olhar, meu Deus, o meu ganho é muito maior, porque eu tô na merda hoje, o que ele vai fazer vai me dar dor de cabeça, mas eu vou ir lá para cima.
É assim que a gente vai trabalhar com um comparativo de cenários dentro de uma estrutura de negociação. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para o cara. A primeira coisa que eu vou fazer na minha apresentação é um rapport. Vamos ganhar um rapport inicial. Então, é onde eu vou contar um pouco o que eu gosto, não gosto, eu pesquisei um pouco de ti, eu falo de algumas empresas que tu conhece, que eu atendo de alguma forma, e a gente vai para uma linha um pouco mais pessoal, tu me conta um pouco de quem tu é. Normalmente, quando a gente conversa diretamente com o fundador da empresa, a gente fala, cara, me conta um pouco da Bounds Alimentação, cara. Como é que estamos aqui nessa conversa? Normalmente, o cara do lado vai dizer, eita, que história longa. Cara, para ter noção, ele tem prazer em contar a história dele muitas vezes. Porque ele chegou numa empresa, não é fácil ter empresa no Brasil, a gente sabe disso. Então, ele tem o maior prazer. Já quebramos algumas, né, Edu? Como é que é? Já quebramos algumas, né? Já quebramos algumas, inclusive. Né? Isso é bom. A gente aprendeu, pelo menos. Então, assim, o cara quer contar a história dele. E tudo isso, o vendedor ele tem que saber que ele é estratégico em vários sentidos. Ele não está só conversando por estar conversando, o que é muito legal, conhecer novas experiências, novas pessoas, novas histórias, mas tudo que o cara está me falando, em algum momento, eu vou poder utilizar. Sempre, sempre. Tudo que ele está me falando, eu vou poder utilizar. Eu conheço um vendedor que ele é sensacional, não vou falar nomes, mas ele é sensacional, ele vende um produto e serviço técnico, totalmente de forma empática. Ele já quebrou a empresa, ele fala da história que ele quebrou a empresa, ele fala, cara, não vou sair dessa reunião, enquanto tu não fechar comigo. Porque se tu não fechar comigo, meu medo é que tu quebre igual eu quebrei, cara, e não foi bom por causa disso. Cara, solução técnica, o cara compra porque ele é empático. Não que, claro que ele aborda as questões técnicas, porque é extremamente importante, mas a força que a empatia gera e o que o comparativo de cenário te dá. Então é o seguinte, começa com uma linha de rapport quando tu for começar a tua negociação, de querer entender, absorver, o cara se te ver como uma outra pessoa, somos iguais no final das contas. E agora que tu tem um pouco, descobre qual que é a dor mais provável, a primeira dor que aparece na cabeça dele ali, ou que ele já te passou, ou se ele tem certeza que aquela é a dor. E agora a gente explora a dor. Agora a gente pega todos os dados que ele me passou, a gente pega a dor dele, junta num cenário bem ruim, bem desconfortável, faz ele se enxergar e concordar que ele está nesse cenário hoje. E depois tu fala que contigo, com a tua solução, com a tua entrega, e não mintam isso, a venda ela tem que ser uma verdade, tu tem que estar falando a verdade, porque tem que ser win-win no final das contas. Mas assim, mostra para ele que por que existe um cenário melhor junto com a tua solução. E faz ele se imaginar nesse cenário. Faz ele imaginar podendo ir no cliente, o cliente dizendo, cara, tu não é da Bounds Alimentos. Pô, obrigado, cara. Faz ele se imaginar nessa situação. No final das contas, entendeu? Faz sentido usar a solução? Tu consegue se enxergar utilizando a solução? Cara, faz sentido sim. E aí tu faz aquela pergunta matadora. Cara, então me explica aonde que tu enxergou que faz mais sentido. E aí o Daniel vai me falar. Cara, porque para mim é inadmissível continuar da forma como está hoje. Essa comunicação não pode ser errada. E aí a gente vai para a linha de vou pegar isso que ele falou e vou usar, não contra ele, né? Mas a favor dele, né? Para ajudar ele a resolver esse problema. Exato. Então eu vou pegar isso que ele falou e vou levar isso adiante nas próximas conversas. Se ele não fechar na hora, eu vou usar no follow. Quando ele quiser fugir e dizer, cara, eu vou postergar minha decisão. Sério que tu vai postergar? Na nossa reunião, cara, tu falou que era inadmissível isso estar acontecendo. E aí tu faz ele voltar para aquele sentimento que ele sentiu anteriormente. Legal. Dúvidas, cara? Me diz uma coisa, algumas. Isso é algo que a gente tem que estar preparado para fazer ali no momento, de coletar essas informações e naquele momento ter a capacidade de falar, não, eu vou criar 2 cenários aqui, ou é algo que dá para a gente previamente preparar algumas coisas e ter aí algum arsenal de possibilidades para jogar? Como é que se sugere que dá para se preparar antes ou é algo que realmente tem que fazer lá dentro? Dá para se preparar antes e deve se preparar antes, só que tem que se preparar antes da forma certa. Um exemplo como esse só funciona se for um exemplo forte, se fizer sentido para o cara. Se tu inventar o teu cenário ruim antes de conversar com ele, provavelmente não vai nem bater, ele não vai se ver naquela história. Mas tem uma coisa que não muda, que é a estrutura.
a estrutura que tu tem que percorrer para isso. Então, o que não muda da estrutura? Tu começa com ação, tu vai para detalhes curiosos, descreve coisas, cenas, sensações, pergunta para ele das sensações, junta ele nessa história, dá um grande punchline do problema, o quanto isso deixa ele triste, agora é a queda total, é quando ele se sente mais triste, e deixa ele refletir sobre isso para ir para o cenário bom. Então, como dá para se preparar, cara, é tendo repertório estrutural, sabendo, cara, venda é condução. Para mim, Daniel, é inadmissível um vendedor terminar uma reunião sem uma data para a próxima. Claro, a gente sabe que existem casos, ok? Mas, de forma geral... Oi? É inadmissível. É inadmissível. Você perde então, todo assim, o controle do negócio. É controle. E eu gosto de chamar de condução. Para mim, venda é conduzir a pessoa lá do outro lado, teu lead, teu cliente, por uma experiência onde tu controla, tu dita como ela vai acontecer, para que ele tenha as sensações mais próximas possível do que tu tá esperando. Então, o dever de casa do pessoal é o seguinte: o que eu quero que ele sinta enquanto eu estiver explicando? No início eu quero que ele seja muito aberto comigo, bem brother, bem amigo. O que eu preciso fazer para isso, então? Eu tenho que usar um rapport forte, eu não posso falar de venda, eu não posso ameaçá-lo, ele tem que sentir de coração aberto e de igual para igual. Então não vou falar de solução no começo. Eu vou falar da minha história, vou falar um pouco da história dele, vou entender sobre ele, vou gerar uma empatia forte. Porque no começo eu quero que ele abra o coração para mim. Depois disso eu quero ganhar autoridade. Como é que eu posso ganhar autoridade? Putz, eu posso ganhar autoridade porque eu fiz, aconteci, etc, etc e tal. Legal, vou colocar isso como lógica. E agora o que eu quero fazer? Agora eu quero falar de distribuir os cenários ali, etc. Beleza, então vou ter que passar, vou ter que gerar uma ação para a história dele. Dessa ação eu vou ter que conseguir descrever alguns detalhes, dar um grande punchline. Então, assim, se prepare criando repertório. Primeira coisa, entenda o que tu quer que a pessoa sinta em cada etapa da tua apresentação. Segundo, entenda o que tu tem que fazer para ela sentir isso. Então, entenda quais são as técnicas que tu tem que trazer. Se é rapport, se é gatilho mental, se é spin selling, se é comparativo de cenário. Entenda qual técnica que tu tem que fazer para que ela sinta aquilo lá. E o principal de tudo, saiba conduzir. Saiba conduzir. Eu, durante muito tempo, eu fiz dança de salão, né? Eu cheguei a dar aula de dança de salão. Aí o cara não namora nunca mesmo. Fica solteiro a vida toda. Você é o eterno tiozão, né? Então, então assim, na dança de salão tinha uma coisa que eu achava engraçado, que é a condução, né? Quando tu vai dançar, tu tem que conduzir a dama, por exemplo, a fazer certas coisas. Mas ela só é conduzida se ela quiser. Então, se tu não tem uma boa condução, uma condução amigável, que faça sentido na cabeça da outra pessoa, ela não vai aceitar. Então, nas vendas, eu gosto muito de trazer isso da mesma forma. Vendas é condução. Tem que saber conduzir a pessoa entre sentimentos, sensações e pensamentos. Só que de forma lógica e crível, para que ela queira ser conduzida. No final das contas, a gente está cansado de tomar decisão o tempo inteiro. Às vezes a gente até gosta de ser conduzido. Então, se a gente conduz... Quando que acontece uma reunião, Daniel, que tu não fala primeiro? Porque tu é vendedor. Tu fala primeiro. Tu traz. Tu faz a próxima pergunta. É natural teu. Mesmo sendo comprador, várias vezes eu faço isso. Porque está na nossa natureza querer... Mas volta e meia é bom quando a pessoa consegue, de fato, assumir as rédeas daquela conversa e tu pode interagir e talvez aproveitar mais daquilo ali. Porque conduzir é difícil, demanda energia, só que ninguém disse que vender é fácil. É por isso que existe o evento, inclusive. Não, e essa questão de condução, né, eu costumo chamar um pouquinho também de controle, eu acho que talvez seja o aspecto mais importante que o vendedor, né, a gente fala aqui muito de processos, de sistemas, mas quando a gente vai falar do papel mesmo do vendedor, eu acho que é uma das habilidades mais importantes, né? Mais importantes. A gente, no evento, a gente tem um papo com o Matt Doyon, a gente fala só sobre isso. Só sobre manter controle. E o Matt é um monstro, né? É um monstro, é um monstro. E assim, cara, eu acho que é uma das coisas que mais foi transformador para mim como vendedor, quando eu tive clareza disso e entendi como fazer isso. Você deu alguns exemplos, né, de nunca deixar alguma coisa, uma próxima reunião não marcada. Mas a gente está falando de condução, a gente está falando de manter o controle. Isso realmente é muito importante. E essa abordagem de construção de cenários é uma forma super interessante de você controlar a situação, né? Exatamente, cara. E assim, eu volto a dizer, isso não é talento, isso não é de forma alguma, isso é suor.
É suor, suor, suor. E hoje está acontecendo um movimento que eu estou achando sensacional, que ser vendedor não é mais segunda opção, né? Ser vendedor não é assim, ó, tudo deu errado, eu vou virar vendedor. Hoje, vendedor está se tornando profissão, está se tornando uma vocação. E dessa mesma forma como está se tornando uma vocação, pode ser aprendido, pode ser desenvolvido, assim como desenhar. Tem gente que nunca imaginou que conseguiria desenhar na vida, porque era talento. E aí fez um curso e está desenhando, cara. E é bola para frente, é vida que segue, a habilidade ela se gera. Condução, como tu falou, eu chamo de condução porque eu vim da dança, né? Então, assim, mas controle, condução... Controle é mais feio, né? Hã? Controle parece um negócio meio... É um pouco mais controlador, né? A ideia é conduzir, é aquela coisa, né? Quem sabe a gente não vem por aqui porque é mais interessante. Aí tu fala, realmente é mais interessante, vamos por aqui. Então eu vejo condução dessa forma, assim. Legal. E talvez seja uma das características mais interessantes de se ter um vendedor ter, ou de se ter na sua equipe de vendas, mas só porque outros não têm isso não quer dizer que dê para se desenvolver. Então algumas referências do que eu dei aqui, estudem, quem está nos assistindo, o que é rapport, o que é gatilho mental, o que é spin selling, o que é comparativo de cenário, o que é criar uma timeline pós-negociação de ações. Estudem o máximo de coisas que conseguirem, mas o mais importante, o vendedor, ele é visceral, ele é um cara quente, ele é humano. Aprendam a ser humano, ser empático. Sendo empático, tu entende mais a outra pessoa e fica muito mais fácil de conduzir ela. E se tu entende mais a outra pessoa, tu sabe aonde pega mais o sentimento dela, com muito mais facilidade tu consegue apresentar cenários diferentes para ela. Maravilha, cara. Sensacional. Eu assim, não conhecia essa técnica dessa forma que você apresentou. A gente tem algumas coisas que a gente trabalha para tentar ampliar essa sensação de dor, mas essa forma eu não conhecia. Muito legal mesmo. Depois a gente bate mais um papo, porque eu queria estruturar mais algumas coisas que realmente, definitivamente quero começar a utilizar. Eu tenho certeza que muita gente aí também, se tiver mais dúvidas, isso que eu já falar. Se quiserem trocar mais ideias contigo sobre esse assunto, ou conhecer mais sobre o Mosquite, os contatos estão aí, né? Meus contatos estão na tela, estão no slide. Como eu falei, meu nome é Eduardo Rodrigues. Ali tem meu e-mail, ali tem meu LinkedIn. Eu respondo, às vezes eu demoro, porque às vezes tem muita coisa, mas eu respondo. Qualquer dúvida, fica extremamente à vontade de me procurar, trocar ideia, seja sobre o Mosquite, seja sobre essa palestra, seja sobre algum momento que esteja passando, alguma negociação que aconteceu. Estou totalmente disponível na medida do possível que eu conseguir para ajudar. Quem quiser saber um pouco mais sobre o Mosquite em si, uma das coisas que a gente está desenvolvendo aqui dentro é conseguir construir algumas estruturas como essa que eu comentei para a empresa. Então, pô, eu quero construir esse roteiro. Eu quero conseguir fazer ele sentir cada etapa. A gente está trabalhando, a gente já tem uma entrega hoje que é em cima disso. A gente está validando ela com alguns clientes, mas a gente já tem essa entrega. Então, se alguém quiser entender um pouco mais como isso funciona via Mosquite, estou totalmente disponível a conversar também. Mas se quiser tirar dúvida, falar de um case engraçado, eu achei muito legal que ano passado muita gente me procurou para falar coisas do que eu tinha. Não foi para tirar uma dúvida, mas foi para contar uma história. Compartilhar histórias. Cara, eu achei isso tão animal, cara. Tão animal. Isso para mim foi o ápice do... Cara, então engajaram legal no conteúdo, sabe? Quando tu vai para contar uma história. Então contem histórias de novo. A gente pode até criar uma dinâmica. No que vem eu conto as histórias desse, né? E vai ser um prazer poder escutar esse feedback de todo mundo, as dúvidas, as histórias. Sensacional, Eduardo. Cara, muitíssimo obrigado de novo. Antes da gente se despedir aqui, fala para o pessoal um pouquinho do Mosquite, que tipo de empresa que vocês ajudam, que problema que vocês resolvem e claro. O site de vocês aí, qual que é a melhor forma de entrar em contato com vocês. Perfeito. O Mosquite é uma ferramenta de CRM brasileira como eu tinha falado lá no começo, nosso grande objetivo é ser simples. O vendedor, que assim, a ferramenta ela é tão boa quanto a interação que tu tem com ela. Então, tu só consegue tirar dados bons se tem dados de qualidade lá dentro. Então, todo o foco do Mosquite é baseado em como pode ser simples para o vendedor, mas completo para o gerente. Então, em ferramental, a gente olha muito para essa questão. FII mensal por usuário,
é bem tranquilo, não é nada burocrático, a ferramenta em si não é nada burocrático, a gente tem trial, tem no nosso site, mosquitecrm.com.br, mosquitecrm.com, os dois funcionam, então é só acessar, super tranquilo, e como eu falei, é uma ferramenta feita de vendedores para vendedores. Assim que eu entrei na diretoria do Mosquite, foi bem legal, porque, bom, eu estou em background de vendas, estou conversando com vendas o tempo inteiro, e a primeira coisa que eles falaram assim, cara, mas esquece tudo, a gente vai fazer uma reunião sobre produto. Eu achei que era uma reunião, foram uma semana, foi 5 dias de produto. A gente abriu cada coisa do software, esperando, isso faz sentido, isso não faz. E eu trouxe vendedor que eu conheço para olhar. Foi muito animal. A preocupação que o Mosquite tem hoje com o vendedor usar aquela ferramenta é gigante. E eu acho que é isso que faz a gente conseguir ter o destaque que a gente tem, o nível de satisfação de clientes que a gente tem. O cara utilizar a ferramenta de fato. Fora isso, eu entrei no Mosquite para abrir uma área de serviços que é mais focada em construção de lógicas de apresentação e tudo mais, que é um pouco que eu falei aqui tem dentro dessas entregas, sem contar também uma linha de treinamento para venda, um workshop e tudo mais. Quem quiser, pode falar direto comigo. Então, meu e-mail pessoal ali, eduardo@mosquite.com.br é o meu e-mail pessoal. Fiquem totalmente à vontade para me chamar lá e trocar uma ideia, marcar um papo por Skype. E se quem estiver aqui por Floripa quiser tomar um café, tomar alguma coisa, também estou à disposição. Tomar uma cerveja, pô. cerveja. Muito obrigado, cara. Semana que vem tô aí pra gente tomar uma. Opa, maravilha. Daniel, brigadaço, cara. Brigadaço por me deixar participar de novo dessa experiência, desse movimento que eu já elogiei 500 vezes. Não é rasgação de seda, de verdade é o que eu acho sobre o movimento. E não é um evento, é um movimento que está sendo criado. Se hoje o vendedor ele não está sendo mais um backup plan e está sendo algo verdadeiro, uma profissão verdadeira, é por causa desse movimento também, além de outros que estão acontecendo. Então, parabéns, cara, que aconteçam muitos anos de vendas B2B Summit online, velho. E agosto presencial. E agosto todo presencial mundo e eu vou estar lá. Combinado. Grande abraço, Dudu. Até mais. Grande abraço, Daniel. Tchau, tchau.